Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Tivemos há pouco a vitória do Náutico pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O Náutico com esse resultado reassumindo a liderança da competição, agora chegando aos 2 dígitos. É a primeira equipe do Pernambucano a chegar aos 10 pontos e tem agora esse compromisso pela Copa do Nordeste. No próximo sábado o Náutico parte em direção a João Pessoa, desta vez com a sua formação principal, já que hoje à noite o técnico Gilmar Dalpozo optou por modificar as principais posições da equipe alvirrubra. Mesmo assim, o resultado dentro de campo foi satisfatório, principalmente na primeira etapa. O Náutico que acabou largando atrás do placar, aos 3 minutos, uma jogada da equipe do Vitória, um cruzamento, uma bola após um escanteio e falha inclusive do sistema defensivo alvirrubro, que o Fabinho Vitória acabou aproveitando e marcando o primeiro gol. 9 minutos depois, o Náutico acabou aproveitando de uma mesma jogada, um cruzamento na área, e a bola sobrou para o Matheus Carvalho. Ainda houve a defesa do goleiro da equipe do Vitória, mas o Matheus Carvalho estava lá na área para conferir. E até que enfim, aos 34 minutos da primeira etapa, o Náutico virou o jogo com um gol marcado pelo Salatiel. Salatiel que vinha sendo bastante criticado pela torcida, desde aquele pênalti do jogo contra a equipe do River, também do gol contra, logo na estreia do Pernambucano no clássico contra a equipe do Sport. Tira um pouco nesse atraso de partidas sem balançar as redes e agora dá essa vitória à equipe do Náutico. Náutico que chega, como dito anteriormente, aos 10 pontos e a sua terceira vitória em sequência no Campeonato Pernambucano, dando essa liderança provisória e consequentemente mais tranquilidade para Gilmar Dalpozo trabalhar nas competições que valem financeiramente para o clube, como é o caso da Copa do Nordeste e também essa estreia do Náutico no próximo meio de semana pela Copa do Brasil. Observar alguns pontos a respeito ainda dessa equipe alvirrubra. Foi perceptível que mesmo sem a presença dos titulares, o Náutico se mostrou uma equipe bem postada defensivamente. Ofensivamente, há alguns pontos a serem debatidos, como por exemplo, a falta de um cara para centralizar as principais jogadas da equipe do Náutico. O Náutico que sentiu a falta do Jorge Henrique nesta noite, jogador que vinha sendo acionado nesse tipo de função e que até então, por conta de uma lesão, acabou sendo afastado e está entregue ao departamento médico. Foi imbuída essa função o Lucas Paraíba, garoto da base, e foi um dos problemas do Náutico nesta noite, nessa formação de meio de campo apenas com jogadores formados pelo clube. Não que isso não seja algo positivo, até porque o Campeonato Pernambucano serve para você dar ritmo a esses atletas oriundos das categorias de base. Mas nesse caso, o Náutico precisava de um cara mais experiente pelo meio, tentando alguma trama, alguma distribuição de jogo, alguma articulação de uma investida ofensiva. Coube a Matheus Carvalho ter essa incumbência dentro do jogo, de um cara que funcionou em um dado momento como um segundo atacante, jogando ali por trás do Salatiel bem marcado, tendo algumas dificuldades dentro do jogo e também funcionando como um segundo atacante, ora um armador, ora um segundo atacante. Inclusive na segunda bola, inclusive o segundo gol marcado pelo Náutico, ele foi decisivo, deixando aí o Salatiel em boas condições de finalizar após um passe estilo futsal, olhando para um lado, dando toque para o outro, e deixou aí o camisa 92 do Náutico em condições de virar a partida. Então foi um cara determinante para esse resultado conquistado na noite desta quarta-feira lá na Arena de Pernambuco. Um público de 1.400 torcedores para uma renda de R$ 17.420, um público pequeno nessa volta ao Náutico, mesmo que como visitante à Arena de Pernambuco, tendo em vista que o Náutico jogou aí nos últimos anos lá em São Lourenço como mandante, mas com esse retorno aos aflitos, dificilmente o Náutico se fez presente lá na Arena e agora teve esse contato com uma vitória importante para se estabelecer nas 2 primeiras colocações do campeonato estadual. São essas 2 primeiras colocações
que dão a essas equipes uma folga no seu calendário, até porque elas eliminam a possibilidade de disputa de uma quartas de final do torneio, né? Então você já vai direto para uma fase semifinal. Isso é muito importante para quem quer um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Em relação ainda às laterais, um Williams Bahia fazendo ali um feijão com arroz, uma utilidade, né, de um jogador que cumpre mais aquela função básica de um lateral direito. O Eric Daltro com mais avanço, né, um jogador que chega um pouco mais à frente. Jefferson Nem, de uma hora ou outra, né, se deslocando um pouco mais para o meio. Então foi um Náutico, de uma certa maneira, mais na primeira etapa do que propriamente na segunda, convenceu, né, ao seu torcedor de que sairia mesmo com um bom resultado dali. Na segunda etapa o jogo caiu de rendimento, foi perceptível isso, né, até pelas próprias substituições feitas pelo técnico Gilmar Dalpozo, a entrada do Eric já na metade da segunda etapa, né, as modificações, da entrada do garoto Miro na vaga, né, de um dos volantes, depois teve a saída do Haldney, né, então um Náutico que modificou bastante, observou aí os seus principais atletas e vai tendo aí essas oportunidades, né, os garotos formados no clube. Isso é importante e mais importante ainda, né, com o resultado sendo conquistado. Isso aí é que faz com que o trabalho ele ganhe ainda mais confiança e que os jogadores, né, considerados titulares dessa equipe, eles se sintam na responsabilidade de continuarem elevando o nível de atuação da equipe, até porque esses jogadores que estão disputando o Pernambucano querem um espaço na equipe principal. Como dito, o Náutico volta a campo no sábado, 4 da tarde, contra o Botafogo da Paraíba, jogando fora de casa. No próximo meio de semana, o Náutico tem um compromisso importantíssimo pela Copa do Brasil. Joga fora de casa no interior paranaense contra a equipe do Toledo. Antes, o Náutico no dia 10, na segunda-feira, tem um jogo contra o Afogados pela 5ª rodada do campeonato estadual. Então é isso, espero que tenham gostado. Comentem à vontade a respeito desta partida, né? O que é que vocês acharam da equipe do Náutico, que no primeiro tempo saiu atrás do placar, construiu o resultado ainda na primeira etapa, segurou na segunda etapa pela queda de ritmo da partida e conquistou mais 3 pontos no Campeonato Pernambucano. Um forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Não deixe de se inscrever, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. Até a próxima!